assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Feche os teus olhos e peça que o Senhor fale contigo por intermédio dessa palavra. Pai, esta palavra é viva, é penetrante, é eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual é designada. E eu peço que o Senhor tenha toda a liberdade para ministrar aos nossos corações. Que o Senhor tenha toda a liberdade para agir e manifestar o teu querer, manifestar a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Pai, que cada pessoa que está aqui presente, que cada pessoa que está agora conectadas conosco, possa ouvir a tua voz, possa sentir a tua presença, possa sentir o teu amor. Essa seja uma noite em que vidas preciosas tenham um encontro real com o teu amor. Eu assim oro e creio. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente? Vou pedir a compreensão de vocês caso eu precise tossir em algum momento, ok? Às vezes dá aquela coceirinha aqui, estou com uma tosse alérgica há umas 3 semanas, é só falar, alguém já manifesta aí a compaixão e dá uma tossidinha também, né? O tema de hoje é 2 vidas e 2 destinos. Você pode repetir isso? 2 vidas e 2 destinos. Muito provavelmente você pensa sobre o seu futuro. Quem sabe no seu futuro tem uma casa. Quem sabe no teu futuro tem um casamento. Quem sabe no teu futuro tem uma empresa, um bom negócio. Quem sabe no teu futuro tem viagens,
Quem sabe no teu futuro tem coisas lindas e maravilhosas que você está fazendo e que você está se permitindo ir na direção. Quem aqui consegue ver um futuro muito especial? Ótimo. E uma coisa que eu quero convidá-los a pensar nesta noite tem relação com o futuro, mas não qualquer futuro. A pergunta que eu quero te fazer é se você já decidiu onde passará a sua eternidade. Você já decidiu onde vai passar a eternidade? Como assim, pastor? Hoje eu estou aqui para te lembrar que você é eterno. Hoje eu estou aqui para te lembrar que essa vida passa rápido e muito rápido. Eu estou aqui hoje para te lembrar que essa vida é um milagre que não se repete. Só vai. E eu não sei se você já parou para pensar qual é o seu projeto de vida daqui a 100 anos. Quem tem um projeto de vida para os próximos 100 anos? Pergunta aí, onde você vai estar daqui a 100 anos? Quem já consegue ver as ruas de Ouros? Hã? Quem já consegue ver a sua casa celestial? Onde você vai passar a sua eternidade? Esse texto tem várias pessoas envolvidas nele. Nós temos aqui os soldados que estão cumprindo a ordem de executar Jesus e mais 2 ladrões. Nós temos aqui as autoridades que estão zombando de Jesus. Mas eu quero focar apenas na vida desses 2 ladrões, desses 2 malfeitores. 2 vidas, mas com 2 destinos completamente diferentes. 2 vidas muito semelhantes, mas com um desfecho completamente diferente. E em primeiro lugar, eu quero afirmar que, com base nessa experiência, todos nós somos iguais. Repita isso: todos nós somos iguais. Mas o que nos torna iguais? Seria a cor da nossa pele, sim ou não? Seria o saldo bancário que nós temos, sim ou não? Seria o patrimônio que você tem, sim ou não? O que nos torna iguais? Seria o idioma? Sim ou não? Seria a classe social? Seria em quem votamos hoje para presidente? Como não? É 22. Brincadeira, irmãos. O que nos torna iguais? Onde moramos? Se existe algo que nos torna iguais, este algo está fundamentado em Gênesis capítulo 1, verso 27. Que nos diz que tanto homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se tem algo que nos faz iguais, este algo é que nós pertencemos à mesma matriz divina. A minha matriz divina, a sua matriz divina é a mesma. Todos nós fomos criados por Deus. Desculpe você que acredite que veio de um macaco. Liberdade sua. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem e a mulher, e os criou à sua imagem e semelhança. Então, se tem algo que nos torna iguais,
é que todos nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Então cutuca aí e fala: viu por que você é tão bonito? Viu por que você é tão bonita? Entretanto, não se alegre muito aí com essa beleza. Por quê? Existe outra coisa que nos faz também sermos iguais. E essa outra coisa está fundamentada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, o verso 23, que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Esse termo, destituídos da glória de Deus, significa que todos nós, que um dia fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tivemos agora essa imagem comprometida pelo pecado. Perdemos a glória que era ser imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Faz sentido? Porque se fôssemos de fato, na prática, imagem e semelhança de Deus, sem o pecado, não haveria tantas coisas que você tem presenciado, que o homem é capaz de fazer. Quem já viu o homem fazendo coisas terríveis? E você diz: olha, mas como que Deus cria um ser desse? Ele não está no estado original que foi criado por Deus. Ele está no estado onde o pecado, uma vez tendo entrado na sua vida, distorceu essa imagem, distorceu essa identidade, distorceu quem essa pessoa é na sua essência. E nesse aspecto, não existe ninguém em condição de vantagem, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não é metade do mundo pecou, não é metade do mundo virou as costas para Deus, não. Todos pecaram. E a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 10, nos diz que aquele que diz não ter cometido pecados, torna Deus um mentiroso, mas também a verdade não está em si. Então repita aí: eu sou um pecador. E todos também são. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? E o que é interessante pensar? Somos iguais porque pertencemos à mesma matriz divina. Somos iguais porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas também somos iguais porque todos tivemos a mesma sentença. Romanos capítulo 6, o verso 23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Repita isso: o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então somos iguais porque fomos criados pelo mesmo Deus. Somos iguais porque todos pecamos, e não adianta você dizer que a culpa é da Eva, que a culpa é do Adão. Você lá ia dar uma mordidinha também. Ia ou não ia? Você ia. Você sabe que ia. E somos iguais porque estamos debaixo da mesma sentença. O salário do pecado é a morte. Só que nós somos iguais porque, apesar de sermos pecadores e estarmos debaixo da mesma sentença, nós também estamos debaixo da mesma promessa de amor. Repita isso: há uma promessa de um amor que eu não posso calcular, que eu não posso mensurar, e que está acessível a todos. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo nosso Senhor Jesus. Se o pecado tem como recompensa a morte, a vida de Cristo em mim, a vida de Cristo em você tem como recompensa a vida eterna. E isso opera, isso se manifesta, porque conforme João capítulo 3, o verso 16, Deus amou o mundo. E quando ele está dizendo Deus amou o mundo, está dizendo Deus amou a todos, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quantos o Pai enviou o Filho? Para quantos? Todos. Mas para quantos é a vida eterna? É para todos? Para todo aquele que nele crê. Aqui nós podemos nos diferenciar. Aqui esses dois ladrões se diferenciam, porque eles têm muitas semelhanças. Eles estão em um momento crucial da vida deles, condenados à pena máxima de Roma. Eles estão juntamente com Jesus. E sabe o que é interessante? O primeiro versículo aqui que nós lemos declara que ambos são ladrões, são malfeitores. Declara que ambos são criminosos, sofreram a mesma penalidade. Ambos estão debaixo da mesma sentença e foram levados para o mesmo lugar, o Calvário, a cruz. E ambos estão ao lado do mesmo Jesus. Eu quero que nessa noite você se veja como um desses dois ladrões. Todos criados por Deus, todos sendo pecadores, todos perdendo a imagem e semelhança de Cristo por causa do pecado, mas todos debaixo de uma promessa, de um amor que não pode ser mensurado. Repita isso: Deus me ama. Mais forte: Deus me ama. O quanto você sente esse amor? O quanto você acessa esse amor? O quanto você mergulha nesse amor? O quanto você confia nesse amor? O quanto você está desperto para esse amor? São duas vidas muito semelhantes. Então, em primeiro lugar, todos nós somos iguais. Mas em segundo lugar, apesar de sermos absolutamente iguais, nós podemos nos tornar completamente diferentes. Essa narrativa começa dizendo que os dois eram iguais, só que termina dizendo que apenas um escutou de Jesus a frase mais linda, mais poderosa, mais impactante, mais cheia de riqueza que qualquer ser humano pode ouvir em toda a sua vida. O desfecho é Jesus dizendo àquele ladrão: ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Você tem ideia do que é ouvir isso?
minutos antes da morte. Mas não é o desfecho para os dois. É o desfecho para apenas um deles. E por que apenas para um deles? Porque apesar de serem absolutamente iguais, o posicionamento, a forma como relacionaram-se com Jesus, a forma como se entregaram a Jesus, a forma como se pronunciaram a Jesus, a forma como confiaram em Jesus, foi completamente diferente. Um olhou para Jesus e disse: se tu é então o Salvador, salve você a nós. E ria dele, zombava dele. Mas o outro, olha que interessante, verso 40. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo sepultados com justiça. Estamos pagando com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, preste atenção, verso 42: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Repita isso: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Parece uma frase simples, mas quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, está claro para ele que ele está ao lado de um rei. Está claro para ele que ele está ao lado de alguém que vai vencer a morte. Está claro para ele que ele está ao lado do próprio Filho de Deus. E aqui, um futuro começa a ser escrito de uma forma diferente. Porque enquanto um dos ladrões decidiu olhar para Jesus e zombar, decidiu rir daquele que poderia ser a solução eterna para a sua alma. Veja bem, ele estava na miséria, ele estava condenado, sabia que não havia outra coisa a não ser pagar pelo preço dos seus crimes e morrer. E mesmo estando ao lado de Cristo, não há qualquer sinal de arrependimento. Qualquer sinal de arrependimento. Enquanto que o outro repreende. Mesmo estando nessa condição, você não vai se arrepender. Mesmo estando nessa condição, você não vai entregar sua vida a Ele. Mesmo estando nessa condição, você não vai se voltar para Ele. E então, ele se posiciona. Porque ele vê em Jesus a oportunidade de uma nova vida. Repita isso: quando tudo diz que não, a voz de Jesus diz que sim. Tem até uma música assim, não tem? Tem, não tem, pastora? Se eu não estivesse tossindo tanto, eu ia cantar agora, mas eu acho que eu vou criar um problema aqui. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Mas prosseguir para onde? Se eu estou já numa cruz.
Prosseguir para onde, se eu já estou num lugar que aparentemente não tem mais volta? E é aqui que você precisa prestar atenção. Não ignore. Os nossos dias nesse mundo são breves, muito breve. E se até então você não decidiu onde você irá passar a eternidade, se até então você não encontrou em Jesus a própria ressurreição, se até então você não teve um encontro com o Cristo, com aquele que não só perdoa os seus pecados, mas também escreve o teu nome no livro da vida, você não tem nenhuma diferença desse ladrão que escarneceu de Cristo, porque você está zombando da vida, achando que você tem o controle da vida, e achando que o amanhã está nas tuas mãos. Mas o amanhã pertence a Deus. E se hoje for como aquele homem que Jesus disse louco, essa noite você vai morrer, e olha como está o teu coração, olha como está a tua vida. Parece ser distante o comportamento daquele ladrão dos nossos comportamentos, mas cada dia que você deixa para depois algo que Jesus já deixou claro que é para hoje, você não está nada diferente desse ladrão que zombou de Cristo. Quem está entendendo isso? Mas um olha para Jesus e não é inconsequente. Um olha para Jesus, mas também olha para si e vê a condenação. Ele vê o pecado nele. Ele diz: olha, ele não fez nada, mas nós sim merecemos estar aqui. Ele reconhece o seu pecado, mas ao olhar para Jesus, ele encontra a oportunidade de construir uma nova vida. Ele olha para os olhos de Cristo. Ele olha não para alguém que está condenado como ele, mas para alguém que está morrendo uma morte para salvar o mundo todo. Ele começa a sentir o amor de Deus que está sendo manifestado do lado dele, na vida de Cristo. E é quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está dizendo: Senhor, aqui eu nada mais posso fazer por mim, mas tu podes fazer algo. E deposita em ti agora toda a minha confiança. Deposita em ti agora toda a minha fé. Deposita em ti agora o meu futuro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí imagina alguém que perdeu tudo, alguém que não tem mais nada na vida, ouvir de Jesus: hoje mesmo, eu te garanto, você vai estar comigo, não em qualquer lugar, mas no paraíso, ainda hoje. Duas vidas, dois destinos semelhantes, mas o futuro foi determinado de uma forma diferente, pela forma que reagiram ao amor que estava sendo manifesto na cruz. Pega a sua Bíblia e abre em Romanos capítulo 5, verso 8. Quero encerrar com esse texto. Romanos capítulo 5, o verso 8. O time de música já pode assumir os seus lugares aqui.
Mas Deus, na verdade, eu vou ler o verso 1 até o 8, que vai ficar melhor para que vocês entendam o que está acontecendo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, ou pelos pecadores. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Repita isso: Deus prova o seu amor por mim, pelo fato que Cristo morreu por mim, morreu por nós, quando éramos pecadores. Quem está entendendo?